Então, tem diferença entre a revisão sistemática da literatura e a revisão da literatura bibliométrica. Existem algumas diferenças. Primeiro, entenda que a revisão da literatura bibliométrica está contida na revisão sistemática da literatura. Ela está contida. E existem algumas diferenças. Ambas são abrangentes e não são tendenciosas, são metodologias que devem ser reprodutíveis, são estudos secundários, como eu falei para vocês, partem de trabalhos já publicados, são considerados na literatura contribuições originais, têm procedimentos sistematizados, pré-definidos, e no caso especificamente da revisão sistemática da literatura, ela tem métodos já validados, né, de passo a passo. Então, existem alguns bem conhecidos, o Procnosc, o MSC, o MSCRI, como algumas pessoas dizem, o PRIMA, o método Ordinate. Em nível de diferença aí entre a revisão sistemática da literatura e a revisão sistemática ou da revisão da literatura bibliométrica, o que diferencia, basicamente, elas duas? A revisão sistemática da literatura abrange aí um maior número de bases de dados, enquanto que a revisão da literatura bibliométrica a gente pode utilizar só uma base, pode se concentrar só em uma base, e é bastante aceito na literatura. Todos os trabalhos que eu já publiquei ou com os colegas que eu já publiquei, a maioria são revisões bibliométricas da literatura, com aceitação tranquila. Existem, inclusive, jornais especializados nesse tipo de trabalho e recebem muito bem. Uma observação de Galvão e Ricarte é o seguinte: eles recomendam que, quando for ser feita uma revisão sistemática da literatura, os autores consultem no mínimo 4 bases. Mas eu já vi revisão sistemática da literatura com 2, com 3, com 4, com 6. Já vi. Esses autores nos trazem esse parâmetro. Uma observação interessante, uma boa prática, é que a revisão sistemática da literatura tenha no mínimo 2 autores. Por que, Bruno, precisam ter 2 autores? Porque no processo de filtragem dos trabalhos, ou seja, pela leitura do resumo, ou seja, pela leitura ali da introdução, uma estratégia que vai ser utilizada pelos autores para filtrar os trabalhos, e quando eu digo filtrar é assim, dizer, esse faz parte do que a gente quer, esse não faz parte, está fora. O ideal é que um autor faça, tá, em separado, em cego, essa seleção, e o outro faça também em cego a outra seleção. E depois eles vão confrontar. O que bateu vai permanecer no corpus, e o que não bateu, eles vão discutir para alinhar ali o que vai entrar e o que não vai entrar na revisão sistemática da literatura. Na revisão sistemática bibliométrica, a gente não tem essas duas figuras. Nós colocamos os parâmetros, um autor só pode fazer. Nós colocamos os parâmetros no software e ele filtra para nós. Bruno, e a limpeza? E se vier um trabalho ali que tinha a palavra-chave que a gente pensou, mas no fim o conteúdo não. Aí a gente tem como eliminar lá, na base, a gente tem como eliminar. Existem alguns softwares que facilitam essa revisão sistemática da literatura. O Ryan é um dos mais assim utilizados. Na área de saúde, ele é o mais aceito, tá? Na área de saúde, inclusive, o Brasil é fortíssimo em publicações. Então, o Ryan é muito bem aceito. O Ryan faz esse trabalho, ele cria vamos dizer, duas colunas, né? Pensando quando a gente faz duas colunas no Word, o Ryan ele faz duas colunas, um autor vai trabalhando de um lado e o outro vai trabalhando do outro. Então, um autor faz as seleções, o outro faz a seleção. Um está na Scopus e o outro está na Web of Science. Se o que vier de artigo igual, né, porque existem revistas indexadas tanto num quanto no outro, ele já informa, ó, tem artigo igual. Você mesmo já vai ali e exclui. Então, ele é um software bem interessante, bem intuitivo, pode ajudar bastante quem quiser futuramente
avançar. Por natureza, as revisões sistemáticas da literatura são qualitativas, enquanto as revisões sistemáticas bibliométricas são quantitativas. Vamos entender isso mais para frente um pouco. Então, vejam só, aqui é um protocolo, um método Ordinate, de revisão sistemática da literatura. Por que eu trouxe ele para mostrar a vocês? Onde é que está a análise bibliométrica aqui? Ó? Então, a análise bibliométrica, ela está contida na revisão sistemática. Mas tem uma coisa que aconteceu nos últimos anos, mais ou menos ali desde 2009. Uma coisa chamada transposição de finalidade. Tem um autor, Teixeira e Iwamoto, que falam sobre isso. Os estudos bibliométricos, eles passaram a ter uma certa rejeição ao longo do tempo nas revistas. Por quê? Porque eles somente sistematizavam dados quantitativos e o pessoal fazia o artigo a partir daqueles dados quantitativos e mandavam para as revistas. Isso começou a não ser suficiente para os editores. A partir de 2009, esses autores trazem a noção de uma transposição de finalidade. O que é basicamente transposição de finalidade? Eles passaram a analisar os trabalhos, e não mais só quantificar. Então, isso deu uma revigorada na técnica, deu uma revigorada nos estudos bibliométricos, e ele voltou ali a ser bem aceito na academia.